Olá, tudo bem? Nós estamos chegando novamente no final do ano e nessa época a gente costuma se preparar de alguma forma para o próximo ano e empresas, empresários de qualquer ordem acontece a mesma coisa. Então, se preocupar com a tributação, se preocupar com essa organização é muito importante. Nós estamos aqui com o Dr. Dinarte Bittencourt. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Perfeito. Que vai nos falar justamente, tanto para empresários rurais e para empresários de uma forma geral, como se preparar, o que se deve preocupar nessa época, doutor? Então, essa época agora, final do ano, nós já temos que começar a fazer algumas simulações, né? Ver como é que nós desenvolvemos o ano, qual a faixa de imposto que nós pagamos, como que nós pagamos, para que nós possamos fazer uma boa escolha o ano que vem. Perfeito. Lembrando que a escolha geralmente é feita, o regime tributário no começo do ano, vai valer para todo o ano exercício. E um detalhe, para o empresário rural, né? O empresário rural hoje está sendo o foco da Receita Federal. Ai, meu Deus. Na chamada Operação Declara Grão. Declara Grão. Muitos proprietários rurais, muitos empresários rurais já têm ouvido falar disso desde lá de 2019. Principalmente os gaúchos, porque essa Operação Declara Grãos nasceu lá no Rio Grande do Sul. Né? No estado. No estado lá do Rio Grande do Sul. E de lá para cá, a Receita vem aprimorando, tentando cortar as possibilidades, né, do que a Receita chama de não conformidade. Certo. Acontece o que? Para a gente entender o que é e como é feita essa operação. Então, o objetivo da Receita Federal é orientar o produtor rural, né, a estar conforme as leis, né, recolher os impostos conforme as leis, para evitar autuações. Na verdade, existe um lado didático da chamada Operação Declara Grão. Né? Como que o produtor rural deve preencher as suas notas de produção? Né? Como que ele deve declarar a sua atividade? Certo, né? Certo. E, por exemplo, uma das coisas que a Receita Federal tem atentado, né, é que muitas vezes há uma diferença no contrato de arrendamento e o contrato de parceria rural. Existe diferença tributária em relação a um e outro. Né? O contrato de arrendamento, por exemplo, trocando assim em miúdos, né, é como se fosse, arrendamento é uma renda, né? É como se fosse um imóvel alugado. Então o produtor rural, proprietário, arrendante, recebe aquela renda e paga o imposto de renda em cima dessa renda. Exato, entendi. Só que muitas vezes, ele, ao invés de um contrato de arrendamento, é feito um contrato de parceria rural. Mas a redação desse contrato de parceria rural induz a Receita a entender que a intenção teria sido um contrato de arrendamento. E são tributações diferentes. São tributações diferentes. Né? Então, essa questão, muitas vezes o produtor rural ele passa aí 3, 4 anos num contrato de parceria rural com uma redação assim, não tão própria, não tão conforme, e lá na frente a Receita Federal vai desconstituir isso e tributar como se fosse um contrato de arrendamento. Imagine o prejuízo. E faz isso retroativo? Faz isso retroativo. Nossa. Então é melhor prestar muita atenção mesmo. Muita atenção. Então, assim, a questão da falta de entrega da declaração do imposto de renda, porque às vezes o produtor rural, né, cuida de tantas coisas e acaba não se atentando para isso, né? Não emitir as notas de acordo com a produção real da sua propriedade. Né? Então, são várias situações que o produtor rural deve estar atento para não ser alvo da Receita Federal. Porque é melhor pagar dentro das normas que já se conhece, você tem um planejamento, sabe-se que aquilo você paga 10, paga 30, paga 27, do que depois acumular tudo isso e a Receita não recebe nada, sem juros, correções, não sei mais o que. Exatamente. Então complica. Tem um ditado assim que cabe em qualquer lugar, né? Quem paga mal, paga 2 vezes.
A gente escuta isso. Então o produtor rural, se ele não se atentar, se ele não prestar atenção, se ele não tiver uma boa assessoria, e essa assessoria ajudá-lo a estar em conformidade com as normas tributárias, pode ser que ele esteja achando que está pagando pouco, mas está pagando mal. E lá na frente ele vai pagar 2 vezes. Esse é o problema. Porque assim, aquele jeitinho brasileiro, né, a lei do Gerson, que a gente tanto brinca com ela até hoje, a verdade é que isso nunca deu muito certo, né? E a Receita Federal está muito bem organizada. Então, assim, confundir a Receita é confundir, né? Confundir a Receita, não sei não. Não dá certo. Não vai ter final feliz. Eu até não diria que o produtor rural é mal intencionado, não. Sim. O problema é que nós estamos assistindo uma evolução do produtor rural caminhando cada vez mais para uma profissionalização. Entendi. Para uma empresa mesmo, com um contador, com um advogado dando uma assessoria, sei lá eu, né? As pessoas aparentemente é um custo, por exemplo, um bom contador, um jurídico, né? Mas pode evitar problemas muito maiores lá no futuro. Sem dúvida nenhuma. Bom, gente, eu penso assim, ó, recado dado, né, doutor? Tem alguma coisa que vocês aconselharia nessa época do ano? Só para a gente finalizar aqui. O que a gente aconselha é procurar um bom contador. Sim. Né? Se for um produtor rural, por exemplo, um escritório de contabilidade que tenha afinidade com o meio rural. Sim. Porque o produtor rural, ele tem uma tributação específica para ele. Claro. Né? Então, para o ano que vem, ele vai continuar com essa tributação específica, ou, por exemplo, ele pode escolher outros regimes tributários que fiquem melhor de acordo com o volume de fazendo até uma análise neste ano que está findando, né? O que não dá é para deixar para fazer resolver isso no ano que vem, da hora, né? Uma vez feita a opção no começo do ano, aí não tem jeito de mudar mais. Certo. Né? Então, tá dado o recado, até a próxima entrevista e continue com a gente, tá? Vídeo Revista Bem-Estar. Muito obrigado.